A floresta está completamente escura. O ar é pesado e cada passo parece ecoar longe demais. Você anda há horas, sem trilha, sem direção. De repente, toque. Um som seco ecoa entre as árvores. Toque, 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 toque. Alguém ou algo está batendo em um tronco oco. Você para, escuta novamente. Toque, toque. Agora o som vem de outro lugar, mais perto. A floresta inteira parece observando. Foi investigando relatos exatamente como esse que eu comecei a pesquisar uma das lendas mais antigas do Brasil. Uma criatura mencionada há quase 500 anos. Uma presença que, segundo relatos antigos, caçava homens dentro da mata. Seu nome é Curupira. E a história real por trás dele é muito mais sombria do que parece. Quando comecei a pesquisar sobre o Curupira, imaginei encontrar apenas histórias do folclore. Mas o primeiro registro escrito veio de um lugar inesperado, dos jesuítas no século XVI. Em 1560, o padre José de Anchieta escreveu a Carta de São Vicente. Nesse documento, ele descreve algo curioso. Os indígenas falavam de uma criatura chamada Curupira. Segundo eles, essa entidade habitava as florestas e não gostava da presença humana. Anchieta escreveu que os índios temiam profundamente essa criatura. Eles diziam que o Curupira atacava, açoita e até matava aqueles que entravam na mata. Alguns relatos afirmavam que viajantes eram encontrados mortos. Outros simplesmente desapareciam. Para os jesuítas, aquilo parecia superstição. Mas havia um detalhe perturbador. Muitas vezes, os corpos eram encontrados em lugares impossíveis, no meio da mata fechada, sem trilha, sem explicação. E isso levantou uma pergunta que ecoa até hoje: seria apenas mito? Ou havia algo mais escondido dentro da floresta? As descrições do Curupira aparecem em diversas regiões do Brasil, mas quase todas concordam em algo. Ele não é humano. Segundo relatos antigos, o Curupira é um pequeno habitante da floresta, baixo, ágil, quase impossível de capturar. Mas existe um detalhe impossível de ignorar. Os pés dele são virados para trás. Isso significa que quando ele caminha, as pegadas apontam na direção oposta. Quem tenta segui-lo acaba caminhando cada vez mais fundo na floresta, perdido, sem perceber. Alguns relatos dizem que ele possui cabelos vermelhos como fogo. Outros falam de olhos brilhando no escuro. Mas quase todos mencionam um som. Um assobio agudo, capaz de ecoar quilômetros dentro da mata. Quando alguém escuta esse som, já é tarde demais, porque o Curupira já está muito perto. Mas o Curupira não é apenas um monstro. Ele é um guardião da floresta. Segundo a tradição indígena, ele protege os animais, as árvores e o equilíbrio da natureza. Quem mata filhotes de animais atrai sua fúria. Quem caça mais do que precisa também. E pior ainda, quem derruba árvores sem motivo. Dizem que o Curupira observa tudo, silencioso, escondido entre os troncos da floresta. Quando alguém quebra as regras da mata, ele começa o julgamento. Caçadores relatam ouvir passos atrás deles,
galhos quebrando, assobios na escuridão. E então, a trilha desaparece. O caminho muda. O homem percebe tarde demais que não está mais sozinho. Mas existe algo ainda mais perturbador. O que acontece com aqueles que ele captura? Alguns caçadores simplesmente desapareciam. Outros eram encontrados dias depois, desorientados, sem memória, sem lembrar como saíram da floresta. Há histórias ainda mais sombrias. Homens encontrados mortos, em lugares impossíveis de alcançar, sem sinais claros de luta, como se a própria floresta tivesse decidido expulsá-los. Mas existe um detalhe curioso nesses relatos: o som das sapupemas. Sapupemas são as enormes raízes das árvores gigantes da floresta. Quando alguém bate nelas, o som ecoa por quilômetros. Segundo os indígenas, esse é o aviso do Curupira. Uma batida, depois outra e outra. Quando o som começa, é porque ele já está seguindo você. Você pode imaginar que tudo isso ficou no passado. Mas não é bem assim. Em regiões da Amazônia, ainda existem relatos modernos. Ribeirinhos, mateiros, garimpeiros. Alguns dizem ter ouvido o assobio. Outros falam de pegadas viradas para trás. A ciência tenta explicar. Desorientação, efeitos psicológicos da floresta. Mas uma coisa é certa: a floresta amazônica ainda guarda segredos e talvez um guardião observando